No caso de Jair Messias Bolsonaro, a sua recente condenação nos autos da AP 2668 e a proximidade do trânsito em julgado do acórdão condenatório, bem como as novas informações trazidas dos autos no sentido de convocação de apoiadores para uma vigília, entre aspas, no condomínio residencial do réu, indicam alta possibilidade de tentativa de fuga, o que, nos termos da pacífica jurisprudência dessa Suprema Corte, autoriza a decretação da prisão preventiva. Pausa para o gole do meu cafezinho. Por que as pessoas fazem assim depois de tomar alguma coisa? Fazem assim. Bem, por fim, ressalte-se que foram adotadas todas as medidas possíveis para a manutenção da prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, inclusive com monitoramento integral e destacamento de equipes da Polícia Federal e Polícia Penal do Distrito Federal e realização de escoltas policiais para deslocamentos, não se mostrando possível, porém, a manutenção desse aparato para cessar o periculum libertatis do réu. Periculum libertatis do réu. O que eles estão dizendo aqui? Que não havia como a Polícia Federal e a Polícia Penal do DF fazerem escoltas policiais para deslocamentos se houvesse um tumulto lá. E esse aparato não seria capaz de cessar o perigo de fuga do réu. Tá? Não tem força policial suficiente para impedir que ele fugisse se tivesse um tumulto, se tivesse uma confusão, um furdunço, se tivesse lá gente gritando, eles são malucos, inclusive armados, muitos deles. O desrespeito à Constituição Federal, à democracia e ao Poder Judiciário permanece por parte da organização criminosa. Mesmo o Supremo Tribunal Federal, tendo condenado seu núcleo crucial por atentado ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a organização criminosamente articulou a fuga de um dos condenados, Alexandre Ramagem, e agora pretende reviver os acampamentos ilegais que geraram o deplorável dia 8 de janeiro de 2023, utilizando-se de influência política por parte do filho do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. O vídeo gravado por Flávio Bolsonaro incita o desrespeito ao texto constitucional, à decisão judicial e às próprias instituições, demonstrando que não há limites da organização criminosa na tentativa de causar caos social e conflitos ao país, em total desrespeito à democracia. A democracia brasileira atingiu a maturidade suficiente para afastar e responsabilizar patéticas iniciativas ilegais em defesa de organização criminosa responsável por tentativa de golpe de Estado no Brasil. Esse texto é escrito ainda com a indignação necessária, tem patos, tem paixão aqui, tem uma indignação que só os democratas conseguem sentir diante de um bandido que estava procurando vazar, está procurando se picar do Brasil para não responder à justiça. Primeiro, um dos filhos do líder da organização criminosa, Eduardo Bolsonaro, articula criminosamente de maneira traiçoeira contra o próprio país, inclusive abandonando seu mandato parlamentar. Perfeito. Na sequência, o outro filho do líder da organização criminosa, Flávio Bolsonaro, insultando a justiça do seu país, pretende reeditar acampamentos golpistas e causar caos social no Brasil, ignorando sua responsabilidade como senador da República. Só melhora isso aqui. Impressionante. Falei para vocês, estava se desenhando aqui uma justificativa para a prisão preventiva do Bolsonaro, porque eles viram a repetição do que aconteceu no 8 de janeiro. A Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes também sempre solerte. Primeiro, repito, um dos filhos da organização criminosa, Eduardo Bolsonaro, articula criminosamente de maneira traiçoeira contra o próprio país. Na sequência, o outro filho do líder da organização criminosa, Flávio Bolsonaro, insultando a justiça do seu país, pretende reeditar acampamentos golpistas e causar caos social no Brasil, ignorando sua responsabilidade como senador da República. Se o Brasil fosse um país sério, senador Flávio Bolsonaro estaria respondendo por, agora,
esse tipo de crime e teria o mandato cassado. A PGR se manifesta no seguinte sentido, dois pontos, aspas, diante da urgência e gravidade dos novos fatos apresentados, a Procuradoria-Geral da República não se opõe à providência indicada pela autoridade policial, diante do exposto nos termos da representação da Polícia Federal, da concordância da PGR e do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, converto as medidas cautelares anteriormente impostas e decreto a prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro. Chegamos aqui no ponto fulcral dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Determino ainda a realização de audiência de custódia de Jair Messias Bolsonaro por videoconferência no dia 23, amanhã, às 12 horas, na Superintendência Regional da Polícia Federal, no Distrito Federal. B. A disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao réu Jair Messias Bolsonaro em regime de plantão. C. Que todas as visitas deverão ser previamente autorizadas por este Supremo Tribunal Federal, salvo dos advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, bem como da equipe médica que acompanha o tratamento de saúde do réu. D. O cancelamento de todas as autorizações de visitas deferidas ao réu Jair Messias Bolsonaro nos autos da Ação Penal 2668. Portanto, isso aqui, tá? As visitas estão indeferidas, fundamental. Por quê? Porque o Bolsonaro estava usando essas visitas para criar um ambiente de insurreição e para planejar a fuga, para planejar um tumulto, para continuar planejando um golpe. Esse homem não para de dar golpe de Estado. Esse homem é um criminoso reincidente. Esse homem tem que ficar trancafiado. Ontem eu falei aqui sobre essa história de prisão humanitária, não sei o quê, e apostava que o ministro Alexandre de Moraes ia deixar o Bolsonaro preso durante o Natal. Eu acho que vai ser isso. Mas muito graças ao próprio Bolsonaro e à família dele. Eles são incorrigíveis. Eles não conseguem se controlar, não conseguem obedecer à lei, à justiça. Eles não conseguem ter um mínimo de decência, de responsabilidade com os cargos que eles ocupam e ficam o tempo todo tentando criar um ambiente de tumulto, de golpe de Estado, para que, se não consegue tomar o poder, no mínimo, fazer o sujeito fugir. Imagina esse homem no exterior organizando uma resistência armada no Brasil. Esse é o risco que a gente correria se ele tivesse efetuado a fuga. O plano era esse. O Bolsonaro não recebia as visitas para conversar, visitas ali, né, para negociar a sucessão dele, quem da extrema-direita poderia ser o nome, Tarcísio, Cláudio Castro, sei lá, os caras que estavam ali puxando o saco dele, bajulando, pendurados nos ovos do Bolsonaro para ver se conseguiam a bênção. Nunca foi isso, ele nunca aceitou essa condição, e os caras estavam lá num teatrinho para ele ficar o tempo todo articulando uma fuga, uma vez que não vai concorrer, uma vez que não se tornará, evidentemente, elegível, e uma vez que ele não tem outro destino que não seja a cadeia. Se tivesse o mínimo de grandeza, o mínimo, estou falando assim, um pouquinho, ele estaria pensando em quem seria o nome para 2026, para continuar ou não, né, o movimento do bolsonarismo. O bolsonarismo se encerra no Bolsonaro, não há herdeiro. Seriam os filhos. Só que os filhos morrem com ele também, porque são bandidos. O Bolsonaro é tipo, sei lá, um bando, né, de gente assim, imagina o Lampião, imagina, sei lá, os caras que assaltavam o trem lá no Velho Oeste, tinha um chefe, e tem que morrer todo mundo com ele, não tem essa não. Não tem um herdeiro. Como você vê, getulismo, Jango, Brizola, o lulismo, terá um herdeiro, você vê no Haddad, você vê nomes que o próprio Lula já vai levantando, Boulos, pensando, claro, numa sucessão natural dentro da política. Se trata disso também, você cria, claro, uma ideia de um projeto de país, você quer gente que consiga efetuá-la. No caso do Bolsonaro, a ideia é ele, a ideia é tirar ele da cadeia.